tarde, a aula de hoje. Boa tarde, a aula de hoje é sobre desenvolvimento dos equinodermos e eu, Prof. Nicole Hoffmeier, vou dar aula hoje. A reprodução. Primeiramente, eu vou explicar um pouquinho sobre os equinodermos. Equinodermos são os organismos aquáticos, eles ainda não possuem um esqueleto ósseo, eles são representados por, principalmente, o mais conhecido é a estrela do mar, mas também tem bolachas do mar, pepinos do mar, ouriços do mar e é isso. Então, eles são dioicos. O que é ser dioico? Cada animal possui um sexo, tem um macho e a fêmea, só que eles são sem dimorfismo sexual. Que isso é, visualmente não dá porque os órgãos sexuais não são postos para fora. Então, visualmente não dá para identificar, por meio das partes genitais, qual é o macho e qual é a fêmea. Então, o gameto feminino nos organismos que a gente vai estudar, que são os ouriços do mar, são os óvulos, mas nos demais são ósseo secundário. Eles possuem envelope vitelino, uma camada gelatinosa. A fecundação ela acontece de uma forma externa. Isso significa que a fêmea ela libera o seu óvulo no mar, na água, e o macho também libera seu espermatozoide no mar. E a fecundação acontece no mar. Ela é externa porque ela acontece fora do corpo da fêmea. E acontece uma reação de acrocemia, que é a fusão das membranas, quando acontece a fecundação e formação do embrião. Desenvolvimento indireto significa que possui uma fase larval no seu desenvolvimento. Então, o ovo oligolesto. Os equinodermos, eles possuem um ovo oligolesto, que significa que é um ovo que possui pouco vitelo. O vitelo é por meio que acontece a nutrição dentro do ovo, é o vitelo. Então, os ovos oligolestos, eles são divididos em 3 partes. Os corpúsculos polares, que aqui está demonstrado de massinha de modelagem amarelo, o polo animal, que é demonstrado em laranja, e o polo vegetal, que ele é demonstrado em rosa. E ele faz parte dessa parte rosa e branca. Então, essas cores serão usadas até o final do trabalho. Então, toda vez que uma parte for originada do polo animal, ela será laranja, e uma parte originada do polo vegetal, ela será rosa, seguirá paletas de cores. Foi feita já para ser visualmente didática. Então, o polo animal ele é composto por citoplasmas e organelas, e o polo vegetal é a região de baixo, e ela é composta pelos grânulos do vitelo. O vitelo é composto de carboidratos, lipídios e proteínas. Como eu disse, ele que é encarregado da nutrição do embrião dentro do ovo. Então, a gente vai entender agora como acontecem as clivagens. O que são clivagens? Elas são mitoses sucessivas que acontecem com o zigoto, mas é que não aumentam o tamanho, só aumenta o volume. Então, só vai criando mais células, mas não vai aumentando, a proporção não vai aumentando. Ela acontece de uma forma que é total igual. Então, o fuso mitótico ele está localizado no centro do ovo, e ela é igual porque todas as clivagens dividirão o zigoto de uma forma igual e formar blastômeros de tamanhos iguais. E radial porque todos os planos Então, aqui a gente demonstra, que a célula é redonda, então todos os planos cortará o embrião em planos que passam pelo eixo animal-vegetal em metades simétricas, por isso que é radial. Então, a primeira clivagem. A primeira clivagem a gente faz assim, no sentido meridional. Para entender melhor toda essa parte, a gente tem que entender que meridional é neste sentido, corta no meio, na meridional como se fosse vertical. E a outra, que depois vai vir, que é a meridional ainda, mas a equatorial, ela é na linha do equador, então ela é horizontal. Então, toda vez que falar em meridional, ela corta a célula paralela, assim, dividindo em 2 partes igual a célula. Então, a primeira clivagem ela acontece no sentido meridional. Então, tá aqui a célula, tu corta de uma forma paralela e terão 2 metades iguais. Aqui só dá pra entender
para ver dois ângulos que tem dois corpúsculos polares. A segunda clivagem ainda é meridional, então ainda é paralela e ainda forma células de metades iguais. Então, aqui aconteceu a primeira, nesse sentido acontece a segunda, formando 4 blastômeros iguais. E deixar bem claro, né, que a primeira foi feita nesse sentido, né, meridional. A segunda também é meridional e paralela à primeira. Já a terceira clivagem ela é feita equatorial. Então, todas as outras foram feitas nesse sentido aqui, dá pra ver, formaram 4. Só que o que vem diferente na terceira é que acontece uma assim, acontece uma na horizontal da célula, que é equatorial. Entre os polos animais e vegetais, então, dividiu os polos, né? Acontece exatamente entre os polos, então divide, aqui fica o animal e aqui fica o vegetal, e forma 8 blastômeros. O que são 8 blastômeros? São as 8 partes que são formadas agora. Aqui tem 4, e esse aqui tá mostrando de cima, então esse aqui tá representando os 4 do animal. E embaixo, se eu tirasse a foto de baixo, daria pra ver a parte de baixo também formando 4 células da parte de baixo, que é a parte vegetal. Bom, a quarta clivagem. A quarta clivagem, ela é feita diferente, assim. Na parte meridional, no polo animal, que é esta parte aqui, então, no polo animal é cortada assim, ó, de cima. Aqui tinha uma, aqui tinha 2, aí acontece mais uma, meridional no polo animal. Mas no polo vegetal, ela é latitudinal. Então, essa aqui foi feita nova, essa parte aqui não tinha, que essa aqui é a quarta clivagem, que acontece dividindo mais uma vez o polo vegetal, resultando em 16 blastômeros. 8 mesômeros, que são esses daqui, esses são os mesômeros, 4 macrômeros, que são esses rosinhas aqui, e os 4 micrômeros, que são esses branquinhos aqui. Então, após os 16 blastômeros, forma-se então a mórula. E seguimos com mais clivagens. A quinta clivagem, ela acontece de forma equatorial nos mesômeros e meridional nos macrômeros, formando 28 blastômeros. Então, mais uma vez, equatorial, aqui aconteceu nos equatorial, nos mesômeros, e meridional nos macrômeros, aqui nos macrômeros. Ó. E formando 28 blastômeros, 16 mesômeros, que são o do polo animal, 8 macrômeros, que são rosa, e 4 micrômeros, que são os branquinhos. Então, por isso que eu deixei claro onde aconteceu essas clivagens, porque foram só aqui, ó, não é em toda a célula. Então, a quinta clivagem acontece, não tem a imagem aqui representando, mas acontece meridional dos mesômeros, que são essa parte aqui, a laranja, e equatorial nos macrômeros e micrômeros, dessa vez juntos, que são essas partes aqui, formando 56 blastômeros, 32 mesômeros, que são o polo animal, e 16 macrômeros e 8 micrômeros, que são os polos vegetais. E ela vai continuar até que a razão entre a quantidade de núcleo e célula seja apropriada para o embrião. A próxima fase é a blástula. Ela acontece quando o fluido entre as células ela aumenta e aí forma a blastocele. Ainda as cores representam o que estava representando anteriormente, que é o laranja, o polo animal, os mesômeros, o rosa, o polo vegetal, os macrômeros, e os brancos, o polo vegetal, micrômeros. A próxima fase é a glástula. Então, o que acontece na glástula? Na primeira fase da glástula, acontece a formação da placa vegetal e também acontece a epipolia dos mesômeros. Então, aqui acontece a ingressão dos micrômeros, que eles originarão os mesênquimas primários e acontecerão o afastamento do polo vegetal. Aí na segunda fase a gente vai ver como vai se formando, como vai dando origem à glástula. Então, aqui a glástula, ela acontece essa forma aqui, e aqui no meio forma o arquêntero. E
essa aberturinha aqui é o blastóporo. Então, aqui na extremidade, né, desta parte da extremidade do arquêntero, essas células aqui são chamadas de filopódios. Aí, então, são originados os sacos cetônicos e essas invaginações dos macrômeros dos polos vegetais também acontecem. E essas epibolias dos mesômeros, que são oriundos do polo vegetal, polo animal, desculpa. Então, aqui também a gente vê a ingressão das células do fundo do arquêntero, né? Que a gente pode ver que elas estavam pra cá, estão vindo pra cá. Os macrômeros. E aqui, peraí. Então, isso também dará origem ao mesênquima secundário. Quando a glástula se encerra, então, dá origem à larva pútil. A larva pútil, ela tem duas cavidades e aqui no meio ela é originada do tubo digestório. Na cavidade de cima, ela origina a boca e na cavidade de baixo, ela origina o ânus. Este é o polo vegetal e este é o polo animal. Este é o polo animal e este é o polo vegetal, desculpa. Ambos os polos dão origem à ectoderme, que é a parte mais externa. Também originando a epiderme. Já aqui, ó, essa parte aqui é a mesoderme. A mesoderme dá origem às espículas calcárias dos ouriços do mar. Essa aqui é a mesoderme. A mesoderma dá origem, depois, a células pigmentadas musculares e celomócitos. Aqui também é o endoderma, né? Essa parte aqui do tubo que reveste o tubo digestório, é o endoderma, que também forma o epitélio digestório depois. Então, muito obrigada pela aula de hoje. Espero que tenha gostado. Até a próxima!